Alguns moradores de Israel falam após o ataque de Israel ao Irã e dizem que Israel entrou em estado de emergência. São 3h30 aqui em Israel. O Estado acabou de declarar um estado de emergência. O espaço aéreo israelense está fechado. A gente está, no momento, atacando as facilidades e bases nucleares do Irã. Escolas, trabalho, tudo foi cancelado amanhã. E a gente foi acordados hoje com um alarme que o nosso governo nos avisou para preparar nossos abrigos com água, com tudo que a gente precisa, por pelo menos alguns dias. Pode durar também semanas. Essas são as últimas atualizações. Israel entrou em modo sobrevivência. Prepare-se para viver em bunkers por tempo indeterminado. Israel acordou em estado de pânico nesta sexta-feira. As pessoas correram aos supermercados depois que o primeiro-ministro avisou que os cidadãos devem se preparar para passar muito tempo dentro de bunkers antiaéreos. O vídeo que você está vendo mostra o desespero de quem não quer ficar sem comida, água ou itens básicos. Em poucas horas, prateleiras foram esvaziadas, águas, enlatados, massas, papel higiênico, tudo sumiu. Lá dentro do canal secreto eu coloquei mais vídeos sobre esse assunto que hoje, 13/6/2025, é notícia no mundo. O governo alerta que essa situação pode durar dias, talvez semanas. A tensão aumentou depois de ações de retaliação envolvendo o Irã e ameaças internas cada vez mais graves. Agora me diz, se você recebesse uma mensagem dessas do seu governo, você estaria preparado? Ou esperaria o pior bater na sua porta? Pois é. Comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo, porque nem chegamos no final de semana ainda. Israel lançou a operação O Leão Acordado, que tem o objetivo de afastar a ameaça do Irã. Essa operação vai durar o tempo que precisar para remover essa ameaça, porque por décadas os tiranos de Teherã querem a destruição de Israel. Eles querem uma retórica genocida com um programa de armas nucleares. Nos últimos anos, o Irã produziu urânio enriquecido para 9 bombas atômicas. 9. Nos últimos meses, o Irã tomou alguns passos que nunca tomou antes. Passos que envolvem essa questão nuclear. E num momento muito curto, pode ser em um ano, em alguns meses, pode ameaçar a sobrevivência de Israel. 80 anos atrás, os judeus foram vítimas dos nazistas. Hoje, os judeus se recusam a serem vítimas de um outro holocausto, o holocausto nuclear do regime iraniano. E hoje, e eu digo aqui, que Israel nunca vai permitir a sua aniquilação para desenvolver esse objetivo do Irã. Israel ameaçou e atacou a questão nuclear, as usinas nucleares e todo o programa nuclear e algumas localidades e até os cientistas que lidam com as bombas iranianas. Também atacamos o programa de mísseis. O ano passado, o Irã atacou Israel com 300 mísseis. E isso ameaça a vida de muitas pessoas. E isso ameaça a vida de não de centenas, mas milhões de pessoas. O Irã produz 10 mil mísseis balísticos em 3 anos. Agora imagina 10 mil dessas bombas entrando num país que é do tamanho de Nova Jersey. Isso é intolerável e o Irã precisa parar.
אימא'לה. Há meses atrás, no Inteligência Limitada, o cientista político professor Roque já falava sobre o conflito Irã, Israel e Estados Unidos. A gente estava falando, né? Para mim, o único cenário de escalada é Israel atacar o Irã, mas não atacar o território iraniano, atacar as outras instalações do Irã em outros lugares ou assassinar um grande cabeça do Irã. Os Estados Unidos assassinou um general iraniano. Israel pode talvez assassinar o chefe da força Quds, que participou das reuniões todas ali com o eixo da resistência. O Irã vai retaliar? Não sei se ele está disposto a retaliar agora, né? Porque assim, ele já tem uma frente ele já tem atacando Israel, que é o Hamas. Talvez ele coloque a segunda frente, Hezbollah. Tá bom, quantas mais frentes ele vai abrir? Eu acho que para o Irã já tá bom. Eu não vejo isso se tornando maior. Não consigo ver, porque é o que eu fico repetindo para as pessoas, né? Esse daqui não é um conflito entre países. Não. É um conflito com grupos terroristas. É assimétrico, é um conflito menor. Ele não é um conflito existencial para Israel. A existência de Israel não está em jogo. Eles não têm uma bomba atômica que eles vão poder jogar em Israel. Ele não tem um exército, tanques, não é? Por exemplo, a Ucrânia, ela está lutando um conflito existencial. A guerra na Ucrânia, ele é existencial para a Ucrânia. Para a Rússia não é existencial. Tipo, se a Rússia perder a guerra da Ucrânia, ela não vai perder o seu território inteiro, não vai perder o seu país, não vai ser destruída. A Ucrânia é sim. E a mesma coisa do lado de Israel. Se o Hamas ou o Hezbollah avançarem, eles não vão ser capazes de destruir o Estado de Israel. Você precisa de um país muito maior, gigantesco, com um exército muito mais numeroso e armas muito poderosas. Tipo, sei lá, uma bomba atômica. Por isso que eu acho que essa discussão agora do programa nuclear iraniano vai ser levado muito a sério. Israel não vai aceitar. Israel nunca aceitou. Há anos o Irã tem um programa nuclear. E há anos Israel tenta brecar o avanço desse programa nuclear de diversas formas. O André acabou de explicar uma com vírus, né? Através de ataques cibernéticos, assassinando cientistas e várias outras medidas de sabotagem. Agora, a última instância que se discute há muito tempo é Israel fazer um ataque militar para destruir as instalações nucleares iranianas. Israel já fez isso no passado contra o Iraque nos anos 80 e contra a Síria em 2007. E foi bem sucedido nas duas operações. Então, e o Netanyahu é um dos grandes defensores disso. Olha, se o Irã não parar com o programa, nós vamos atacar. Os Estados Unidos nunca incentivou Israel a fazer isso, arrumou outras maneiras de tentar resolver o problema. O Trump saiu do acordo com o Irã, o Biden flerta, pensa em talvez voltar, tá ouvindo, não se sabe, não seja possível voltar, mas a preocupação continua existindo. O Irã vai ter uma bomba atômica? Depois desse episódio, agora, óbvio que não. É inaceitável. Israel vai se preparar para usar a força, se necessário, para que o Irã não tenha uma bomba atômica. Então a gente tem um conflito assando, né, no forno, que ele estava assando há muito tempo e talvez ele nunca se tornasse real. Mas agora eu entendo que ele vai ser real. Não é necessariamente nesse momento, entendeu? Não é hoje, não é daqui a um mês, não é daqui a 6 meses, mas é a hora que Israel tiver o alerta e a percepção de que
o Irã vai ter a bomba atômica, Israel vai fazer um ataque militar contra as instalações nucleares do Irã, com ou sem a ajuda dos Estados Unidos. Talvez depois de agora vai ser com a ajuda dos Estados Unidos. Então essa é uma guerra, é uma escalada desse conflito indireta e futura que nós podemos assistir lá na frente em algum momento. Mas assim, a convicção e a clareza que Israel vai ter depois do que aconteceu agora, pô, se esses caras tivessem uma bomba atômica, e se o Irã tivesse uma bomba atômica, neste momento, nesse nível de crise, Israel sendo atacada pelo Hamas, pelo Hezbollah e pela Cisjordânia, por grupos terroristas de todos os lados, o Irã posicionado na Síria, e o Irã tem uma bomba atômica. O jogo, o cenário seria totalmente diferente. Aí sim nós estamos falando de um cenário que todo mundo me pergunta, de Terceira Guerra Mundial. Exato. Aí o porta-aviões americanos, submarinos nucleares americanos iam estar ali não só para fazer pressão psicológica. Eles iam estar ali preparados e desenhando um cenário de contingência de um potencial conflito nuclear. Porque Israel também tem a bomba atômica. Então, assim, essa é uma escalada, uma consequência futura não imediata desse conflito, mas que o que aconteceu mudou a lógica. Se Israel tinha dúvidas e cederia à pressão americana, por exemplo, não ataca, Sim. Hoje não tem mais dúvida. E a hora que Israel sentir que o Irã estará em vias de ter a bomba atômica, vai atacar. E não é improvável que, dado o que aconteceu, os próprios americanos falem, né? Realmente, se o Irã tiver uma bomba atômica, o nível de instabilidade, não é que o nível de insegurança para os Estados Unidos, mas o nível de instabilidade que isso pode causar ao meu aliado, ou à região, ou a tantas outras coisas, é gravíssimo. E certamente essa conversa vai acontecer nos bastidores entre Israel e a Arábia Saudita. Falar, ó, percebe o que eles estão dispostos a fazer. Percebe o nível do que eles querem criar. Você quer um Irã tão poderoso, Arábia Saudita? É. E a Arábia Saudita morre de medo disso, apesar de ter assinado um acordo recente com o Irã, mediado pela China. No fundo, a Arábia Saudita, assim, ela está tentando desescalar e minimizar o problema, mas ela tem receio de um Irã nuclear. E ainda se Israel começar a pilhar e falar, ó, olha aqui, o Irã está prestes a ter a bomba. Você tem que fazer alguma coisa, me ajuda. Não é impossível os outros países árabes se juntarem a Israel novamente. Porque Israel vai dedicar mais recursos, inclusive, a monitorar e acompanhar esse programa nuclear agora iraniano. Então, eu diria que esse é um potencial cenário de escalada, mas não é imediato. A quem interessa ter um Irã forte ou com a bomba no mundo? Olha, Rússia, por exemplo? Então, até então, a Rússia nunca quis que o Irã tivesse a bomba. Gostaria que o Irã continuasse desenvolvendo o seu programa, mas em última instância ela não precisava ter a bomba. Hoje, dada a situação que a Rússia está colocada, né, em guerra com a Ucrânia, e o eixo que está se formando com China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, talvez colocar mais um país nuclear para a sua turma não seja um problema, porque a Coreia do Norte tem bomba atômica, a China tem bomba atômica e a Rússia tem o maior arsenal de bombas atômicas do mundo. Talvez hoje esses países tenham um olhar diferente, dado o comportamento que eles tiveram no Conselho de Segurança, tanto o Irã, tanto a China quanto a Rússia, em não concordar em condenar o Hamas, não concordar em sair com uma resolução antiterrorismo, mostrou que a divisão do mundo entre as ditaduras e as democracias é a lógica dominante. E dentro dessa lógica dominante tem poucos que estão perto, dispostos a se juntar nesse grupinho. Por que não, talvez, permitir que o Irã tenha a bomba atômica e seja mais forte do nosso lado? Tanto a China quanto a Rússia tinham preocupações com a proliferação nuclear. Porque, óbvio, se o Irã vai ter a bomba, o que vai acontecer? A Turquia vai ter a bomba. Se a Turquia e o Irã vão ter a bomba, o que vai acontecer? O Egito vai ter a bomba. Se o Egito, a Turquia e o Irã vão ter a bomba, a Arábia Saudita vai ter a bomba. Aliás, a Arábia Saudita, acho que eu já comentei em algum dos podcasts aqui com você,
tem um acordo secreto com o Paquistão para trazer uma bomba do Paquistão imediatamente assim que o Irã se tornasse um país atômico. Então aí nós pegamos uma região que talvez hoje não seja a mais instável, mas uma das mais instáveis do mundo, e nuclearizamos essa região. Cara, Assim, isso para o mundo é um pesadelo gigantesco. Primeiro porque esses países são frágeis, tem golpe, tem organização terrorista, tem fanático, tem tecnologia que vaza, tem 1 milhão de situações que podem acontecer e que essas armas podem cair na mão de outros grupos. Tem propositalmente, imagina se o Irã tem uma bomba atômica e ele decide dar um artefato nuclear para o Hamas. Dado o barbarismo, né, a selvageria que o Hamas demonstrou, é uma pergunta, assim, me parece muito claro e evidente. Hamas não hesitaria em usar uma bomba atômica contra Israel. Não hesitaria. E esse, assim, foi durante muito tempo um dos maiores pesadelos na segurança internacional do mundo. A proliferação nuclear chegar no terrorismo nuclear. E um Irã atômico, dado esse nível de proximidade, de apoio, de estímulo que ele alimenta em Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica, é assustador imaginar que ele pode ter uma bomba atômica. É muito pior do que a Coreia do Norte ter uma bomba atômica.